Sabias que Warren Buffett fez uma aposta no valor de US$ 1 milhão em que nenhum gestor de hedge funds conseguiria superar os retornos do SP500 ao longo de 10 anos? Pois é, pessoal, e em 2018 Buffett ganhou essa aposta. O SP500 superou os fundos de investimento geridos ativamente por uma margem significativa. O meu nome é António Pedro, tenho 23 anos e venho hoje falar-vos um pouco do investimento que, na opinião de muita gente, é a melhor opção em termos de retornos esperados face ao risco apresentado, sendo este o melhor indicador das ações large cap dos Estados Unidos. Antes de continuar, queria só deixar claro que não sou nenhum consultor financeiro e tudo que irão ouvir ao longo do vídeo é apenas e somente a minha mera opinião. Antes de decidirem investir onde quer que seja, devem sempre fazer a vossa pesquisa prévia. Para quem não sabe, Warren Buffett é um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, tendo comprado as suas primeiras ações com apenas 11 anos de idade, e a aposta que este fez no valor de US$ 1 milhão, em como nenhum gestor de hedge funds conseguiria superar os retornos do SP500 ao longo de 10 anos, tinha como objetivo demonstrar a muitos investidores que uma abordagem passiva, como comprar um fundo que replica os movimentos do SP500, pode superar muitas vezes a abordagem ativa de tentar selecionar as ações individuais. Mas vou-vos falar um pouco aqui da história do SP500 antes de vos mostrar como podem comprar o melhor fundo de replicação deste índice. A Standard & Poor's, também conhecida como S&P, foi formada em 1941 pela junção da Standard Statistics Company e pela Poor's Publishing, tendo em 1957 criado um índice composto por 500 empresas, selecionado com base no seu tamanho de mercado, liquidez e setor da atividade. O seu objetivo era fornecer um indicador de desempenho das ações dos Estados Unidos, visto englobar uma ampla gama de setores de atividade, onde os mais predominantes no índice à data de gravação deste vídeo são a tecnologia, o setor financeiro e a saúde. Este índice foi sofrendo algumas alterações ao longo do tempo, tendo sido adicionadas e removidas empresas e a sua metodologia ajustada de modo a este continuar a ser uma medida precisa do mercado. Hoje em dia, por todo o mundo, os investidores utilizam fundos de replicação do SP500 para terem exposição ao mercado de ações dos Estados Unidos. E temos de ser sinceros, os Estados Unidos é o país com maior crescimento potencial e é em ativos com grande potencial de crescimento que pelo menos eu quero ter o meu dinheiro. Este índice, ao longo da sua vida, já passou por diversas crises amplamente reconhecidas, como por exemplo nos anos 2000 a crise das telecomunicações e em 2008 a crise do imobiliário, que arrasaram o mercado em quase 50%, e agora também mais recentemente o famoso Covid-19, que levou o índice a retroceder 36% em apenas 2 meses. O que vos quero passar ao falar destas crises é que todas as economias vão sempre ter abrandamentos ao longo do tempo e que vocês podem ver o vosso valor patrimonial a ser reduzido, mas que após todas estas crises já passadas, o crescimento económico surgiu ainda mais forte, quebrando recordes históricos. Assim, devem sempre deixar algum dinheiro de parte destinado para investimentos para quando ocorram estas crises, que irão ocorrer de certeza, possamos encará-las como oportunidades e não como ameaças. Pois se tiverem o vosso dinheiro todo investido, quando ocorrer uma crise, vocês não terão recursos disponíveis para tomar as ações corretivas. E, para quem não sabe, nós não podemos prever o futuro, mas podemos sim precaver dele. Já estive aqui a falar-vos bastante do SP500 e vocês perguntam-se, como é que podemos investir nele? Bem, em primeiro lugar, não é possível investir diretamente no SP500, visto este ser apenas um indicador que é calculado tendo em conta a capitalização de mercado das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, para estarmos expostos a este índice, é necessário escolher um fundo que replique todo o movimento do mesmo, e é disso que vos vou falar agora mesmo. As Exchange Traded Funds, denominadas ETFs, ou em português Fundos de Investimento Negociados em Bolsa, têm como objetivo replicar o desempenho de um índice específico. Estes ETFs, que na maioria possuem as ações do índice que pretendem replicar, dão assim a oportunidade aos investidores de investirem com poucas complicações. E nós, ao comprarmos este ETF, é como se estivéssemos a comprar uma parte das ações de todas as 500 empresas presentes no índice. É basicamente como se fosse uma cesta que já tem na sua posse as ações das 500 empresas e nós, com uma compra, podemos ter uma parte de tudo isto em alternativa às 500 compras que teríamos de efetuar individualmente. Bem, vamos então agora passar aqui para o site JustETF, que é onde podem observar todas as características do ETF que pretendem, desde custos de manutenção, capitalização de mercado, liquidez e ainda outros pontos. Basta escreverem aqui na barra de pesquisa SP500 em ETFs, fazem mostrar todos os resultados e vão ver que vai-vos aparecer aqui todos os ETFs do SP500
ordenados por o tamanho do volume de mercado. Eu, quando escolho, tento sempre ver aqui aqueles que têm um maior volume de mercado, visto isto ser também um sinal de confiança por parte dos investidores e traz também outros benefícios, como por exemplo a probabilidade de ocorrer grandes oscilações devido à entrada e saída de capital é menor. Outro parâmetro crucial aqui a ter em conta é os custos de manutenção anuais e, como podem ver aqui no topo desta lista, a maioria está entre o 0,07 e o 0,05, sendo que este aqui é diferente no tipo de replicação, mas eu já vou falar disto mais à frente. E podemos observar que estes custos de manutenção na ordem do 0,07% é um custo bastante reduzido e quase insignificante nos vossos investimentos. Após estes dois tópicos a considerar, tanto o custo de manutenção do ETF como o volume de mercado mesmo, têm ainda de decidir se pretendem um ETF que seja acumulativo ou distributivo. Isto porquê? Diversas empresas do SP500 pagam dividendos e então vocês precisam decidir se pretendem receber esses dividendos na vossa conta ou reinvesti-los de forma automática de modo a aumentar o vosso volume do ETF. Gostava só de deixar claro que, caso optem pelo método distributivo, irão ter de declarar e pagar impostos sobre o valor de dividendos recebido, enquanto no método acumulativo não há qualquer tipo de taxação, sendo este, a meu ver, para quem quer investir a longo prazo de tempo, o mais indicado. Mas podem sempre optar também pelo distributivo e alocar o dinheiro que recebem em outras áreas que possam achar mais interessantes. Por último, aqui nesta tabela, para mim, no tipo de replicação é obrigatório que indique Full Replication. Isto indica-nos que o fundo possui as ações dessas 500 empresas e não apenas contratos de swap com instituições financeiras, como por exemplo este aqui do Invesco S&P 500. Após a ponderação destes tópicos todos que vos referi agora, vou carregar aqui no primeiro, que é da iShares, que, para quem não sabe, a iShares é uma marca da famosíssima gestora de ativos BlackRock. Após já estarem dentro do ETF escolhido, vêm aqui à parte de descrição do mesmo e nos documentos carregam aqui no documento Fact Sheet de modo a obtermos toda a informação do ativo. Eu aconselho a todos a leitura do mesmo, mas vou passar aqui à parte do Trading Information, de modo a conseguir observar em que bolsas é que este ativo está cotado, de modo a escolher aquele que se encontra em euros para não pagar taxas cambiais. E como podem ver, está presente na bolsa alemã, de Londres e de Amsterdão e indica-nos aqui a moeda para a respectiva bolsa. Aqui encontramos também o código do ativo, de modo a, ao colocarmos na barra de busca da nossa corretora, chegarmos facilmente a este ativo e podemos assim adicioná-lo de forma fácil à nossa carteira de investimentos. Espero que tenham ficado a entender como podem escolher o melhor ETF de acordo com as vossas necessidades e, para terminar, caso ainda não estejam entusiasmados, vou-vos mostrar a diferença entre investir 100 euros por mês durante 30 anos na vossa conta do banco ou num fundo de replicação do SP500 com um retorno anual médio de 10,33%. Então, se colocássemos esses 100 euros por mês durante 30 anos na nossa conta do banco, no final teríamos um valor de 36 mil euros. Enquanto se os colocassem neste ativo que vos falei agora, teriam um valor um pouco diferente dos 36 mil euros. Contavam apenas com a módica quantia de 230 mil euros. E assim vos deixo, meus amigos. Tenham uma boa semana e vemo-nos num próximo vídeo.